Combat na etapa final do Circuito Brasileiro de Jiu-Jitsu. Vou conversar agora com o Dr. José Roberto Barreto, que é médico, cardiologista, mas é um dos pioneiros do jiu-jitsu competitivo aqui. Mestre, e inclusive o Dr. José Roberto Barreto recebeu ontem, né, a promoção para mestre... Sétimo grau. Sétimo grau. Mestre, o senhor estava conversando aqui, contando, o jiu-jitsu chegou aqui com o Sérgio Barreto em 1960. E o senhor chegou aqui em 78. Na época dele o jiu-jitsu era competitivo. Como é que foi essa história do jiu-jitsu, da chegada aqui em Brasília e do jiu-jitsu, dessa virada do jiu-jitsu para ser um jiu-jitsu tradicional para o competitivo? Na realidade, quando eu cheguei aqui em Brasília, não existia nenhum treinamento específico, nenhuma academia de jiu-jitsu competitivo, só existia o judô. Mas eu fui muito feliz de ter chegado nessa época, porque Brasília tinha um grupo muito forte de judô. Eu cheguei aqui e comecei a treinar judô. Nós já tínhamos um conhecimento de judô, porque eu fiz o jiu-jitsu competitivo. Ele não funciona sem uma boa formação em pé, sem uma boa formação de judô. E nós fomos sempre orientados de que o lutador de jiu-jitsu tem que saber queda, tem que ser bom em judô. E com isso eu criei uma amizade e fazendo um treinamento com esse grupo de judô da cidade, cheguei a ser campeão brasileiro de judô, cheguei a ser vice-campeão brasileiro de judô. Mas quando comecei a dar aula de jiu-jitsu esportivo na academia, eu reunia uma vez por semana grupos de várias artes marciais no sábado para dar uma aula específica de golpes traumáticos que as pessoas não conheciam. Acabou abarcando então pessoas de outras artes marciais com jiu-jitsu. Claro, muitos lutadores de capoeira, muitos campeões de karatê, muitos lutadores de judô se tornaram faixa preta de jiu-jitsu hoje. E é com muito orgulho que eu conto essa história, porque eu cheguei em Brasília e o jiu-jitsu chegou de uma forma muito fisiológica, chegou de uma forma muito tranquila com relação às outras artes marciais, que era uma coisa diferente do Rio. No Rio, o jiu-jitsu foi pioneiro como luta, e nós tivemos alguns problemas quando chegaram as outras artes marciais, como o karatê, como o taekwondo, né? Nós tivemos alguns desafios nessa fase inicial da implementação dessas novas artes marciais no Rio. Aqui não, aqui em Brasília foi diferente. Aqui em Brasília sempre funcionou de uma forma muito harmônica. Então nós somos muito ligados a todas as artes marciais, ao pessoal da capoeira, ao pessoal do karatê, ao pessoal do taekwondo e principalmente ao pessoal do judô. Doutor, o senhor é de uma geração que o jiu-jitsu estava começando, e principalmente na competição. Hoje em dia se alastrou pelo mundo, e essa juventude agora que está competindo, né, que está com 18, 19 anos, está graduando preta, tem a oportunidade de competir e ir para o exterior. Como o senhor vê esse crescimento do jiu-jitsu mundial? Então, o jiu-jitsu está crescendo de uma forma extraordinária, né? A gente fica muito feliz com isso, mas com um certo grau de preocupação, porque na realidade o jiu-jitsu antigo, o objetivo da luta, a luta começava em pé, tinha um desenvolvimento, você tinha que levar o adversário para o chão, para você desenvolver a luta no chão, e o objetivo sempre era finalizar. Hoje o que a gente observa é que as regras favorecem a uma luta amarrada, a uma luta mais travada, né? Então eu tenho uma grande preocupação com relação a isso, e a gente está tentando convocar os mestres do jiu-jitsu para a gente discutir, principalmente na figura do tio João Alberto. O tio João Alberto, a primeira federação de jiu-jitsu foi criada em 1970 no Rio de Janeiro. O tio João Alberto era o vice-presidente da federação, o professor Hélio Grace era o presidente. A FJJ Rio. JJ Rio, perfeito. Foi a primeira federação oficial de jiu-jitsu. E o tio João Alberto veio a Brasília na ocasião, existiu o Conselho Nacional de Esportes, então foi uma coisa criada de uma forma muito profissional, de uma forma muito inteligente, mas eu acho que isso aí foi criado em 1970, sofreram algumas alterações. A indústria também, naquela época não existia uma indústria específica para kimono para jiu-jitsu, se utilizava mais o kimono específico para o judô. Hoje em dia o professor João Alberto estava dizendo que o kimono está uma verdadeira armadura de pano, que acaba dificultando, né? Você concorda com isso?
Eu acho que isso aí é uma das preocupações, entendeu? Que a gente está encontrando, né? É uma das preocupações, é um dos itens que a gente vai ter que rediscutir, né? A gente tem que pensar numa regra que não haja favorecimento para nenhum tipo de competidor. Que aí a luta fica até melhor para o espetáculo. Hoje em dia, o jiu-jitsu a gente já filma, mostra essa luta para o mundo inteiro. E a luta amarrada realmente fica complexo para o árbitro, né? Ganha uma vantagem, enrola 8 minutos para 2 minutos final tentar fazer alguma coisa. E para o espetáculo acho que vai contribuir bastante, né? Não, sem dúvida. É uma preocupação que eu tenho. O que vai acontecer com isso? O Vale Tudo está sendo muito mais show, é muito mais bem vendido do que a própria competição de jiu-jitsu. O Vale Tudo faz isso que o senhor está falando. Ele começa em pé e acaba no chão. Claro, né? Tem um desenvolvimento de uma luta, né? E o jiu-jitsu tradicional, na minha época, por exemplo, se eu montasse 20 vezes, eu não ganhava a luta, eu empatava. Você só ganhava quando você finalizava. Então tem algumas regras que acho que devem ser rediscutidas, entendeu? Para que a gente possa voltar com aquele jiu-jitsu tradicional. Tempo da competição, vocês pretendem mexer? Porque uma luta de 10 minutos com faixa preta hoje é muito cansativo. Só acho que diminuir esse tempo da luta vai melhorar um pouco? Eu não sei, eu sou da época que faixa preta era 10 minutos, eu acho que 10 minutos. Faixa preta tem que lutar 10 minutos. Tem que lutar 10 minutos? Então tá aí. Só quer agradecer a alguém? O microfone está aberto para o senhor. Não, é com muito prazer, com muita honra que eu recebi esse 7º grau, com a presença dos grandes mestres Oswaldo Alves, João Alberto Barreto, Álvaro Barreto, Sérgio Barreto. Tive também, nessa ocasião, foi agraciado com o 8º grau o senador Arthur Vigílio Neto, e o primeiro faixa preta criado pelo tio Álvaro Barreto, que é o Guilherme. O Guilherme também foi um grande campeão no Rio. E nessa ocasião, inclusive, ele ganhou a competição, ganhou do Rorion Gracie no primeiro campeonato que teve de jiu-jitsu. Então tá bom. Doutor, muito prazer falar com o senhor. Paulo Jesus, diretamente aqui da última etapa do Circuito Brasiliense de Jiu-Jitsu.